A Procuradoria-Geral da República acaba aí de soltar mais uma bomba contra o Bolsonaro em pleno final de semana, tá? O Procurador-Geral da República, ele mandou a Polícia Federal anexar aos laudos finais algumas das provas, todas as provas no caso, contra o Bolsonaro no caso das joias. Por quê? Porque a Polícia Federal indiciou o Bolsonaro, mandou para o STF aquele relatório que todo mundo teve acesso, com ali mensagens do Bolsonaro, áudios, ele com o Ossif, ele com o Tenente Coronel Cid, com o Weingarten, sobre o Bolsonaro vender as joias, depois tentar recomprar, depois ele ficar acompanhando o leilão, mandar o Ossif pegar um avião, tudo mais. Tudo aquilo foi compartilhado com o STF, com o Alexandre de Moraes, e ele, por sua vez, encaminhou para o Procurador-Geral da República, dando prazo. O prazo nunca é cumprido, tá? Mas ele deu prazo que seria até o dia 17 de agosto para que fosse apresentada a denúncia. Enfim, o Procurador-Geral da República agora disse: ô, polícia, tudo ok, só que falta o seguinte, falta vocês anexarem aqui todas as provas, porque tem muita coisa que vocês falam aqui no relatório, e cujas provas vocês têm, mas vocês não anexaram as provas. Ou seja, imagina ter um relatório, alguém te dá ali um arquivo do Word, um PDF, mas não tem anexo, os arquivos com as fotos, o tudo mais, aquilo tudo. E a Procuradoria-Geral da República precisa colocar aquilo na denúncia contra o Bolsonaro. Então, Polícia Federal, anexe essas provas todas que vocês colocaram no relatório separadamente, para que a gente possa incluir aí em alta e boa resolução, e incluindo, para quem não sabe, toda a prova que é produzida tem um número de prova, tem um número ali no processo, toda investigação é um processo, e aí eles precisam incluir da maneira corretíssima. Por quê? Porque o que teme aí o Procurador-Geral da República é que ele faça uma denúncia e lá na frente o jogo político vire, e aí eles usem qualquer desculpa para falar: olha, essa denúncia aqui é nula, hein, não vale nada. Então ele falou: polícia, anexa aí tudo. Ele fez o pedido é para o Alexandre de Moraes já encaminhou para a Polícia Federal, então aí, segunda ou terça-feira, a Polícia Federal deve já estar encaminhando aí para a Procuradoria-Geral da República essas provas, o que indica o seguinte: só falta isso para apresentar a denúncia contra o Bolsonaro, tá? Apresentar a denúncia, para quem não sabe, é o seguinte: a primeira parte de um processo é a investigação. Investigou, achou indícios de crimes, mesmo que você fale: nossa, Thiago, mas é uma prova cabal. Por exemplo, é um assassinato, tem um vídeo do cara atirando. Enquanto está na investigação, o nome disso é indício. Aí vai para o Ministério Público. O Ministério Público, ele diz quais crimes cada um cometeu. Ele vai lá no Código Penal, vai lá nas outras leis, fala: ó, crime tal, tal, tal e tal, artigo tal, tal, tal e tal, reclusão de tanto, tanto, tanto e tanto, e pede as penas de prisões. E aí, anexa as provas todas e faz a denúncia. O nome é denúncia. Isso vai para um juiz. No caso do Bolsonaro, vai para o Supremo Tribunal Federal. Aí o Supremo Tribunal Federal, no caso o plenário do Supremo, analisa se aceita a denúncia ou não. Se o que a polícia investigou e a procuradoria investigou e o que o procurador decidiu ali, se aquilo realmente é factual. Só tem aí fatos aí que pode começar um processo? Tem. Então aceito a denúncia e aí fulano vira oficialmente réu. Então o Bolsonaro está aí para ser denunciado nos próximos dias e aí ele vai para o plenário do STF e ele vai virar oficialmente réu. Virando réu, começa o processo. Ele tem lá direito à defesa, vai ter o Ministério Público atacando, dizendo: aí, cometeu crime tal, tal e tal, e aí os ministros do STF julgam. E o que já se diz nos bastidores do STF, aí vários colunistas, até os bolsonaristas dizem isso, é que a partir do momento em que a denúncia for feita, isso vai ser a toque de caixa. O STF vai dar prioridade plena aos casos do Bolsonaro. Vai passar na frente dos casos daqueles terroristas miúdos do 8 de janeiro e de outros. Por quê? Porque o Bolsonaro é o chefão da quadrilha e o chefão da quadrilha precisa ser condenado e preso o quanto antes. Então a situação tá ruim. Tá muito, muito ruim.